Bom, então vamos lá, mais uma vez boa noite a todas. Hoje nós teremos uma roda de conversa com a temática de racismo obstétrico, e aí participarão conosco 3 convidadas, né? A Elisiene, a Monique e a Natália. E aí eu vou ler rapidinho, né, uma descriçãozinha do currículo que elas enviaram para a gente. Então, a Elisiene, ela é doutoranda em Gestão, Gerenciamento e Educação em Enfermagem e Saúde pela Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp. Ela é mestra em Administração e especialista em Docência e Enfermagem pela Universidade 9 de Julho. Ela tem MBA em Gestão em Saúde, é especialista em Enfermagem Obstétrica e bacharel em Enfermagem pelo Centro Universitário São Camilo. Atualmente, ela atua como coordenadora de enfermagem e na preceptoria das unidades de obstetrícia e centro obstétrico do Hospital São Paulo e atua no projeto Enlace da Fiocruz. Além disso, ela atuou no grupo estratégico local do Hospital São Paulo no projeto APSEON. A Monique, ela atua como doula, educadora perinatal e consultora de amamentação desde 2019. Ela é aromaterapeuta e técnica de enfermagem. Ela atuou durante 2 anos e meio na execução e coordenação de projetos sociais voltados aos direitos das mulheres e é idealizadora do Quilombola, coletivo de doulas negras, que busca contribuir para a promoção de uma assistência racializada e comprometida com o enfrentamento do racismo, machismo e de todas as formas de violência. Por fim, a Natália, ela é obstetriz, especialista em saúde coletiva, docente da Universidade de São Paulo e idealizadora da Maone Gestar e Nascer. Bom, então antes da gente começar, né, a gente preparou algumas perguntinhas disparadoras mesmo, para a gente ir adentrando um pouco mais no assunto. Eu vou pedir para que vocês, pode ser até em ordem alfabética para ficar mais fácil, façam uma fala inicial, né? Então, se vocês quiserem complementar alguma coisa na apresentação ou já introduzir alguma coisa da temática, tá bom? Boa noite a todas. Estão me ouvindo? Primeiro eu quero agradecer o convite que a Carolina fez para mim, para estar com vocês, e a Carla também pela indicação. E eu acho que é extremamente importante estarmos juntas dentro desse espaço, né, que ainda dentro da universidade, debatendo esse assunto tão importante, que é a questão do racismo e o racismo obstétrico, né, que também é uma questão bem negligenciada, invisibilizada. Então, eu estou aqui para a gente tentar conversar e refletir um pouquinho. Monique, se você quiser falar, por favor. Olá, boa noite. Vocês me ouvem bem? Bacana. Bom, queria também agradecer o convite. Fiquei muito animada com essa possibilidade de troca. A gente sabe que a academia ainda é um espaço muito desafiador, né, na formação dos profissionais, das profissionais de assistência em geral. Então, eu acho que trazer essa discussão para dentro, né, para esse processo de construção, ela ajuda muito para a gente pensar na transformação desse cenário, né, a curto, médio e longo prazo também. Então, estou bem animada com essa conversa também. Espero que seja tão bom para vocês quanto eu acho que vai ser para mim. Boa noite. Como foi apresentada, eu sou a Natália Camargo. Está sendo um prazer falar aqui com vocês em meio à correria, né? Porque vida de parteira é isso. Você sai de um lugar, aí passa para o outro, aí a pessoa liga, aí você volta para ver se está tudo bem. E aí depois você chega em casa, ainda tem uma pessoinha que vocês vão conhecer agora, que esse daqui é sempre o nosso integrante especial. Oi? Que sempre gosta de dar um pouco do ar da graça. Ô, manda me arrumar. Isso, pode ir lá, papai. Pode ir lá, papai. E aí a gente sempre vai permeando, né? Seja em sala de aula, seja na assistência, a gente sempre vai se desdobrando, mas a gente consegue. A gente consegue. A vida de uma obstetriz é isso daí. Então está sendo um prazer. Fiquei muito feliz com o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vai ser um prazer falar e ouvir essas maravilhosas. Então aqui a gente está só animação. Bom, então eu vou fazer a primeira pergunta que a gente preparou para disparar a discussão mesmo.
E aí, acho que para vocês ficarem mais à vontade, não vou determinar assim nenhuma ordem de resposta, a forma que vocês se sentirem confortáveis para falar, não tem problema nenhum. Então, nós temos muitas disparidades raciais na atenção à gestante, e essas estão firmadas em um racismo estrutural. Quais vocês acreditam que sejam as maiores disparidades raciais na atenção da gestante? Posso? Eu acho que são várias, né? Tem alguns dados importantes, tem alguns estudos, principalmente, acho que um dos importantes que são agora mais atuais, que são com base nos dados da pesquisa Nascer no Brasil, né? Que aponta, dentre várias, a questão da mulher negra, né? Da população negra ter menos acesso à anestesia, por exemplo, por um conceito que é sem base científica nenhuma, de que a mulher negra ela suporta mais dor, né? Uma questão que é carregada por muito tempo, né? Eu estou pensando agora que eu tinha pontuado, só que eu não consegui pegar as outras questões. Deixa eu só, para sinalizar. Eu tinha colocado aqui que alguns dados, né, para ficar mais embasados, 1 em cada 4 mulheres no nosso país sofre violência obstétrica, sendo que desse 1/4 de mulheres, 65,9% são mulheres negras, né? 27% das mulheres negras gestantes tiveram um acompanhamento inadequado no pré-natal. Muitas vezes, e esse acompanhamento, ele é desde o acesso, né, à questão ao pré-natal, a falta de vinculação com as maternidades, que teve uma melhora com a questão do programa da Rede Cegonha, né, mas que ainda é bem questionável, né. Tem um estudo publicado pela revista científica, que quando os bebês, a revista científica é Proceedings of the National Academy of Science of United States of America, que fala que quando os bebês negros são cuidados por médicos negros, a taxa de mortalidade caiu em 39 a 58%, quando eles são atendidos, em comparação quando são atendidos por médicos brancos. Então, são várias questões. Agora, eu acho que eu estou um pouco nervosa, desculpa, porque tem bastante dados mesmo, e se você não para falar aleatoriamente é complicado, mas assim, tem muitas questões que são relacionadas à questão do pré-natal, daquela questão da violência, das mulheres que se sentem não assistidas, né? Essa questão da dor do parto, por exemplo, das mulheres negras suportarem, é uma questão que é até mesmo culturalmente passada de mãe para filha, mães que sofreram esse tipo de violência, não que elas consigam identificar que seja um tipo de violência, mas elas já reproduzem isso para as filhas, por exemplo, que muitas vezes já são falas que eu já ouvi muitas vezes, de parturientes que relatam que elas têm que ficar, não pode gritar, porque senão elas vão ficar desamparadas, desassistidas, por exemplo. Posso passar e depois qualquer coisa eu volto. Natália, pode seguir, por favor, que eu vi que você levantou a mão aqui. É costume, né? Mas eu acredito que quando a gente pensa nessas disparidades, seja ela qual for, eu sempre penso no desfecho, né? Em como que isso resulta. Porque quando a gente fala de racismo, principalmente racismo obstétrico, é sempre algo muito velado. Então, esses dias não, ontem, no Fantástico, teve uma reportagem, não sei quem assistiu, falando de violência obstétrica, e eu sempre fico pensando que é uma coisa tão branda. E aí eu perguntei pro meu marido, que ele é professor de matemática. Então, assim, a cabeça é completamente avessa para ele ter algumas coisas que seriam muito mais fáceis de resolver. E aí eu sempre pergunto para ele, justamente uma perspectiva de alguém que é completamente fora.
sabe, porque, né, houve a esposa revoltada e aí tem a sua perspectiva baseado naquele raciocínio de exatas, né? E aí ele me falou uma coisa que eu fiquei pensando, né? Porque foi um caso de uma youtuber que sofreu uma violência obstétrica, e aí o médico estava falando barbaridades durante a sala de parto. E aí é que nem ele falou, né? Ele falou, eu sou uma pessoa reativa, tem muita gente que não é, e entra no subconsciente de que eu não ouvi isso, não é possível que o médico esteja falando isso. Mas essa base, pensando para a gente como população negra, que a gente sempre ouve e sempre fica naquela dúvida, tipo, será mesmo que é racismo? Não, não é possível que eu estou passando por isso. Por mais estudiosa, por mais conceituada, por mais tudo na hora que acontece, é quando a gente tem essa perspectiva. E aí quando a gente traz... Pede que o papai é arco-íris. E quando você... Pede para o papai, por favor, eu quero arco-íris. Me ajuda. E quando a gente pede, ó, eu entrando na criança. E quando a gente se dá conta dessas questões, e quando a gente discute esse tipo de questões, eu sempre penso no final, porque é isso. Tudo bem, nada disso acontece, a gente não tem determinantes, pensando na linha de raciocínio comum, porém, a mortalidade materna, que é algo, pensando num algo macro, né? Pensando naquilo que o governo ele tem obrigação, até porque ele assinou, né, que isso daí seria algo que deveria se diminuir. Né? E aí que eu sempre falo, né? As pessoas querem resolver o problema, mas não querem resolver o câncer do problema. Sim. Então, assim, queremos acabar com a mortalidade materna, mas a gente não quer olhar para quem de fato morre, são as mulheres negras, né? Porque quando a gente pensa no desfecho final de quem morre, que quando a gente faz essa fragmentação, a gente automaticamente tem que ver para o câncer do problema, da onde que a gente está surgindo. E aí sim a gente pensa nos disparadores, porque é a falta de assistência, principalmente agora na pandemia, que ficou mais evidenciado, seja por mortes, né, da pandemia, pensando em mortalidade materna, seja não, uma vez que a maioria das mortes elas são de causas evitáveis, e só são evitáveis porque elas não são olhadas, e se elas não são olhadas, os corpos de que não são olhados são os corpos de sempre, né? Então a gente não quer olhar para esses corpos de sempre, porque sempre foi assim, porque isso não existe, porque somos todos iguais e tratamos todo mundo igual durante toda a assistência. Então, eu sempre trago, né, pensando no nosso eu. Então, o olhar, eu acredito que seja um disparador, uma vez que a atenção pública ela não voltada para a saúde da população negra, por mais que hoje nós temos a política da população negra muito ativa, né, pelo menos reativa, eu não digo ativa porque muito se é bloqueado das ações, né, mas muito reativa durante as nossas questões de saúde. Então, a questão da visibilidade, a questão da assistência em si, né, onde a maioria dos procedimentos obstétricos elas são evitadas, né, da população negra, onde ela é simplesmente feita de uma forma efetiva. Então, assim, ou esse bebê nasce logo, ou a gente prefere subir na barriga dela e resolver isso logo. Ou a gente grita e obriga aquela mulher a fazer o que a gente está querendo, ou automaticamente a gente vai colocar ela num processo de mutilação, de episiotomia, e a gente vai fazer esse bebê nascer, ou vai virar uma cesariana, né? Que dependendo do caso, ainda não, né? É uma mutilação. Essa mulher, dependendo da paridade dela, do número de filhos que ela tem, automaticamente essa mulher ela pode entrar numa esterilização não autorizada ou consentida. Então, esse tipo de coisa, que no final gera a mortalidade materna por inúmeros motivos, são coisas que é muito boicotado e muito mal contabilizado. Né? Eu nunca sou uma docente que gosta que vou trazer 500 mil números, né? Principalmente os números absolutos, que eles não nos dizem nada. É que nem o transplante de coração. Eba, o Brasil é o país mundial de transplante de coração. Todo mundo se orgulha, levanta a bandeira. Brasil, que maravilha.
quando a gente vê que apenas 3% desses transplantes são feitos em pessoas pretas. 3%. Nós não estamos falando de nem, sei lá, 10%. 3%. Então, tipo assim, uma pessoa preta para ter um transplante de coração no Brasil, que é o maior país de transplantes do coração, ela tem 97 pessoas na frente dela antes de entrar uma. Então, assim, essas disparidades, quando a gente pensa no micro, porque atenção, pensando em ser profissional de saúde, acho que é a base principal, seja ela você sendo enfermeira, médico, sei lá, qualquer pessoa que tenha vínculo com isso, esse mínimo, né, que é a atenção à saúde, que é a observação, que é a equidade dessa assistência, isso daí gera o final que para mim é um dos pontos mais primordiais, que é a mortalidade materna, e essas disparidades, elas são mais esses simples, na minha percepção, né, são as disparidades principais para que a gente comece a pensar no câncer do problema, né? Porque o problema está aí, como a gente trabalha com o foco. E aí o racismo, ele contribui automaticamente para isso, porque o nosso subconsciente são corpos que não precisam ser olhados. A população negra é uma população que ela não precisa ser atendida. E, infelizmente, no nosso subconsciente de pessoa preta, sempre se tem a ideia de que a nossa saúde ela não necessariamente é prioridade. Agora, talvez com a pandemia, a gente tenha um sustinho a mais na ideia que, tipo assim, vamos dar uma prestada de atenção maior. Porém, né, é bastante enfatizado para as pessoas não negras e talvez ainda entra muito no nosso subconsciente a ideia que a nossa saúde, ela a gente só tem saúde quando existe uma doença. A gente não vê a saúde como uma ausência de cuidado, uma ausência de autoconhecimento, uma ausência de felicidade, digamos assim, entre aspas, né? Uma ausência de estar bem, não necessariamente a doença. Eu me senti muito contemplada pela fala das companheiras da roda. Eu acho que também não vou ficar repetindo muito, né, para não trazer as mesmas referências, as mesmas informações. Eu só acho que quando a gente fala de disparidade, trazendo um pouco isso do que já foi dito, é fundamental a gente entender que a gente está falando de algo estrutural, sabe? Me incomoda muito, às vezes, em algumas discussões, até quando a gente está falando mesmo de ambientes humanizados, de doulas, fóruns e tudo mais, a gente tentar abordar a questão do racismo e dessas disparidades, né, da gente trabalhar a questão das mulheres pretas como se fosse uma vírgula, né, como se fosse um parêntese. Então, a gente tem um cenário da violência obstétrica e a gente tem um detalhe que é o racismo obstétrico, que, na verdade, nada mais é do que um reflexo também de como a gente trabalha a pauta racial em outros cenários, né, em outros temas que a gente discute. Então, assim, se a gente traz nítido, né, essa questão de que a gente está falando de uma estrutura, a gente está falando de algo maior, a gente consegue perceber que essas disparidades, elas sempre vão ser o reflexo do que a gente vive na sociedade de uma forma geral. E aí a gente vai entender, né, trazendo os dados que a Elisiane trouxe também, a gente vai conseguir olhar para esses dados e entendê-los de uma forma mais concreta e também conseguir concretizar isso na prática, sabe? Eu acho que uma das coisas mais desafiadoras, como a Natália trouxe, é a gente conseguir ter o entendimento de que as situações aconteceram, sabe? Eu percebo muito isso. Hoje a gente consegue identificar, infelizmente, né? Não é bom, mas enfim. A gente consegue. É muito comum a gente conseguir que as pessoas, né, gestantes, parturientes, consigam visualizar que passaram violência obstétrica, mas não conseguem visualizar que passaram, que sofreram uma situação de racismo, né? Seja no pré-natal, seja durante o parto, seja no pós-parto, muitas vezes também, que acontece. E isso faz com que a gente, muitas vezes, olhe para os dados, olhe para os estudos que a gente recebe e que eles só pareçam algo que a gente repete, que ninguém escuta e ninguém acredita. Então, assim, eu acho que essa
é uma das, né? A gente tem menos acesso à anestesia, a gente tem acesso ao menor número de consultas pré-natais, a gente tem menos acesso ao direito de ter acompanhante, a gente tem mais casos de negligência, de mortalidade materna, mas a gente não consegue ainda, pelo menos, né, assim, no meu contexto, linkar as coisas, sabe? Juntar os indicadores com a realidade e pensar estratégias de ação. A gente fala muito sobre a questão, fala muito não, né? No nosso universo, a gente fala muito. Talvez sobre a violência obstétrica, que tenta construir estratégias, né? Seja até por meio de articulações, processos legais, a gente vem tentando, falando no meu universo enquanto doula, né? A gente discute muito essas questões para como construir, de repente, ferramentas, né, para tentar acessar direitos, para tentar denunciar mesmo. Mas quando a gente fala de racismo obstétrico, a gente ainda está num lugar muito de denúncia, que também reflete um pouco das limitações que a gente tem na pauta racial de uma forma geral, né? Então, assim, nós, mulheres pretas, profissionais de assistência, que são não só mulheres, né, homens, mulheres, enfim, pessoas em geral, da assistência, pretas, a gente acaba criando um processo muito de aquilombamento também, né, de tentar se proteger, de tentar fortalecer a autonomia, mas eu percebo, não sei se as companheiras têm esse mesmo entendimento, mas eu percebo que a gente ainda tem muita dificuldade em colocar isso para fora, sabe? Em tentar instrumentalizar. Então, se de uma forma geral a violência obstétrica ainda, né, não é criminalizada, não é tipificada, a gente tem mil dificuldades, mas a gente consegue pelo menos pautar, a gente consegue pelo menos verbalizar, a gente está conseguindo pelo menos caracterizar. E quando a gente fala de racismo obstétrico, quem consegue pautar, caracterizar, são geralmente os profissionais da assistência que conseguem, que têm esse compromisso, né? Que tem realmente um compromisso antirracista. Eu fico aqui tão envolvida com as falas de vocês que eu até me perco, assim, qual que é a próxima pergunta que eu tenho que fazer. Mas eu vou fazer o link, então, com duas coisas que foram pontuadas. Pensando assim, nesse dado que a gente tem de que as mulheres pretas e pardas, elas representam a maioria dos óbitos maternos, e na atuação da enfermagem, dos profissionais de saúde que estão ali atuando, né, nessa área da saúde da mulher, o que a gente conseguiria ver como um ponto a ser modificado na prática profissional para reduzir esses números ou para mudar esse cenário? Eu acho que uma das questões a gente está fazendo agora, né, que é discutindo isso enquanto desde a formação. Eu, por exemplo, eu nunca tive nenhuma pauta relacionada a racismo enquanto eu estava na faculdade e nem na pós-graduação também não me recordo, assim, de ter estudado, ter debatido pautas sobre o racismo. Então, eu acho que uma das questões é essa mesmo, da gente conseguir reconhecer dentro das instituições que acontece, melhorar a questão da formação, seja dos enfermeiros obstetras, dos obstetrizes, dos médicos, e eu acho que dentro do campo, na parte de gestão também, conseguir identificar que essas iniquidades, elas existem, e tirar a venda dos olhos, lançar luz sobre essas questões, porque é difícil a gente abordar, por exemplo, a temática violência obstétrica, que, queira ou não, racismo encaixa, né, é uma violência também, uma das questões de violência obstétrica, que o próprio Ministério da Saúde, desde 2019, tem dito que é inadequado utilizar essa terminologia, e muitos profissionais também não reconhecem. Então, eu acho que, dentre tantas questões, eu acho que também ouvir as mulheres, né, saber a questão da experiência, ouvir relatos. Raramente um profissional que acompanha uma gestante desde o pré-natal até o pós-parto, dificilmente eles escutam a mulher de fato sobre as experiências delas. Então, eu acho que é extremamente relevante a gente ouvir e incluir as mulheres nessas pautas também, até mesmo porque elas também, como as colegas já disseram, elas têm essa dificuldade de identificar
quando elas sofrem a violência, esse caso citado pela Natália de ontem, da blogueira que está repercutindo a semana toda, eu acho que é uma questão importante, porque é uma pessoa que tem visibilidade, ela falou, e a partir da fala dela, outras mulheres se identificaram, muitas tiveram medo que nunca nem contaram para as próprias famílias, que agora, essa semana, que contou para a família e veio a público a mídia, e elas conseguiram reconhecer, identificar essa violência que elas sofreram, de certa forma, né? De certa forma não, que foi uma violência, e conseguir lançar, embora a mídia tenha tratado de forma mais contida possível, né? Tem uma médica que está à frente, que da semana inteira também ela tem falado bastante, que é a Melânia, e ontem até teve uma fala dela no Fantástico, mas também foi extremamente reduzida, mas já eu acho que tem luz sobre essa questão. Não é em relação ao racismo, mas é em relação à violência, que eu acho também que encaixa nesse contexto. Também outras coisas importantes que eu acho, a questão do resgate da história mesmo. Tem quantas histórias de atrocidades que tem, e que até então, até pouco tempo atrás, eram desconhecidas. A própria história do Marion Symes, que é o pai da obstetrícia moderna, que ele utilizava mulheres que eram negras escravizadas como objetos de estudo, de ensaios clínicos não autorizados, coisas aberrantes, assim, ele teve um importante impacto na medicina moderna, no contexto da obstetrícia, mas em sacrifício de mulheres negras escravizadas, né? E aí a fala também, trazendo um pouquinho da fala da Natália, em relação ao transplante fazendo. Então, assim, a mulher, ela só serve enquanto cobaia, a mulher negra, preta ou homem, que seja, enquanto cobaia, mas quando tem a tecnologia aprimorada, também não tem acesso, né? Então, algumas das questões. Eu vou me intrometer um pouquinho, porque eu tô aqui como doula, né? Eu não tô aqui como técnica de enfermagem. Claro que vocês têm uma outra propriedade, inclusive. Mas eu fico pensando muito, trazendo até minha experiência do técnico mesmo, né? Que assim, é isso, a formação ela é fundamental, né? Olhando para a minha turma do técnico de enfermagem, eu tinha uma maioria de mulheres pretas, né? É um grande público, e a gente não teve realmente nenhuma questão, né, para trabalhar a questão racial. E isso é uma discussão que a gente tem que ter em todas as profissões, né? Eu também tô me formando em serviço social, que as coisas se misturam na vida, e é isso, né? Ao longo de 5, 6 anos aí que eu estiquei um pouquinho de faculdade, eu também não tive nenhuma disciplina. A gente tem, assim, umas eletivas que quem quer, quem se interessa, até pode pegar. Mas eu não tive nenhuma disciplina falando realmente sobre racismo, sobre a questão racial. Então, assim, a gente precisa realmente pensar a questão da formação. E aí eu acho que vai caber, né, a vocês, que são profissionais de nível superior, que têm essa possibilidade de voltar, de retornar, de fazer esse caminho de volta para a academia, para fazer essas propostas, para trazer esses projetos, porque se a gente depender de quem está há trocentos mil anos, né, construindo currículo, construindo lá, tudo isso não vai mudar. Então, eu acho que esse é um ponto. Mas uma coisa que muito me chama a atenção, inclusive de ver outras companheiras que são enfermeiras, né, que atuam nisso, é que na enfermagem a gente tem uma grande oportunidade, que é de trabalhar a educação de uma forma geral para a comunidade, que é de ter esse diálogo, né? Que é sair daquele lugar que a Natália falou, tão limitado que a gente sabe, que é de pensar o processo, né? Saúde, doença, e trabalhar com a questão da saúde, trabalhar com a questão da prevenção. E entender que prevenção não é só você chegar para a pessoa e falar assim, olha, toma o ferro, olha, não pode comer coisa crua, sabe? Aquela coisa que a gente vê, às vezes, numas rodas de gestante na atenção básica, que são fundamentais, a gente sabe que são fundamentais, mas que não se limitam aí. Então, assim, a gente, como doula, trabalha educação perinatal, e eu, pelo menos, observo, a gente estava tendo uma conversa na articulação de doulas negras essa semana, de como a gente cobre buracos, né, de informações e de acesso que as gestantes e as pessoas deveriam ter,
no acompanhamento pré-natal. Então, assim, é uma possibilidade, sabe? É um ganho. Claro que a gente sabe que institucionalmente existem vários entraves, limites, vários processos mesmo desafiadores que desanimam, que cansam e tudo mais. Mas eu acho que é uma oportunidade, sabe? Trabalhar, porque claro que a gente tem a nossa parte enquanto profissional, mas a gente também depende que o público, né, que o público assistido, que a comunidade de uma forma geral, possa se fortalecer, possa ter autonomia, né? E a gente tem como contribuir com esse processo. Então, eu acho que às vezes é uma oportunidade que a gente olha pouco, sabe? Porque a gente não tem que concentrar lá o poder de Salvador nas nossas mãos, né? Ninguém é salvadora de ninguém. É um projeto coletivo. Eu acho que olhando isso enquanto projeto coletivo, enquanto parceria, a gente também consegue ter um ganho aí que seria interessante, porque é isso. Uma pessoa que tem acesso a determinadas informações no pré-natal, com acompanhante, a acompanhante ou acompanhante, ela vai poder observar, por exemplo, né, algumas situações que não são comuns num pós-parto imediato, né? De repente de pedir uma ajuda, ou até mesmo no início do trabalho de parto, né? Quando é que eu vou para o hospital, quando é que eu não vou, mandou de volta para casa, mas o que está bem, o que não está bem, que são coisas que a gente trabalha na educação perinatal. Não me repetindo, né? Acho que a questão da escola é muito importante, obviamente. A gente sabe que mesmo com a lei que entra, que as pessoas acham que seja somente para a escola, as universidades, principalmente as pós-graduações, ela tem a obrigação de que essa lei seja cumprida. Então, todos os cursos, não só de saúde, né, mas todos os cursos, eles devem ter sempre a sua matéria racial. E aí, uma coisa que eu sempre falo se na sua não tem, amada, uma matéria, você pode solicitar, né? Porque a justificativa da maioria das universidades pensando no MEC é de que não há interesse, ninguém nunca questionou, isso é algo esse é um assunto transversal, então ela pode ser trabalhada de outras formas em outras matérias, mas na verdade uma lei hoje diz que não, né? Então, obviamente, como disse a Monique, é algo estrutural. É o que eu gosto de dizer, o racismo, ele, independente da área, ele é uma estratégia política. Precisamos do racismo. Até porque o racismo é a base do capitalismo, que é o que hoje reina a nossa consciência social. Sendo assim, você não quer, acho que a gente aprendeu com o atual governo, que qualquer ideia fora da base capitalista, e eu não estou nem entrando nas outras questões, ela não é algo muito bem-vinda até pela população. Né? Então, se o racismo, ele automaticamente, ele é uma peça fundamental para que a linha de raciocínio, né, de construção do nosso país, ele permaneça, então, automaticamente, a gente não pode educar para que isso se transforme. Mas, né, nós como profissionais ou estudantes, nós temos a obrigação, caso haja um interesse, obviamente, né, que eu não sou nenhuma emocionada, como diz as pessoas, de achar que é interesse de todo mundo, porque não é, né? Mas se nós temos interesse, é sim solicitar das nossas graduações, escolas, esse tipo de conhecimento durante a atuação, né? Porque isso daí é algo tão, tão complicado, porque a equipe de enfermagem, na verdade, a equipe não, né? A categoria de enfermagem é uma das categorias mais pretas existentes na assistência. Então, assim, é gente preta atendendo, pensando em SUS, né? Propriamente dito, atendendo gente preta e agindo e respondendo o que pessoas não pretas acham da saúde delas. Então, assim, até quando a gente vai ver de estudos, que aí é uma das coisas que a gente sempre fala, né? Que eu sempre falo às vezes, minha família é estudo de alguém, mas estamos falando de mim, né? Não estamos falando de outra pessoa. Que é igual quando a gente estuda sobre a saúde da população negra. Então, assim, a educação ela é muito importante. E dentro da estrutura, digamos assim, num profissional, dentro
dentro de uma unidade hospitalar de atuação, ou não, na verdade, dentro de uma assistência, o pensar nesse racismo entra em pensar que essas questões e essa pauta ela deve ser colocada como todas as atividades de atualização técnica. Então, da mesma forma que pelo menos uma vez por ano eu preciso pegar a minha equipe de enfermagem, eu preciso pegar as equipes de enfermagem e rebater com elas, o que a gente tem de atualização sobre a aplicação de vacina. Um exemplo atual, né, de que teve um monte de educação continuada, né, para mim que trabalho com saúde coletiva, um monte de educação continuada, um monte de educação permanente, cursos da forma, diâmetro, ângulo de vacina, número de agulhas, número de seringas, valores e tudo. Nós precisamos colocar essas atuações dentro dos hospitais através da educação continuada, com a mesma atualização técnica. Porque é isso. Há 30 anos atrás não existia nem SUS. Agora, há 20 anos atrás, a saúde da população negra ela veio pautada como lei. E hoje, o que a gente caminhou? E o que esses profissionais que se formaram há mais de 30 anos atrás sabem? O que esses profissionais de hoje sabem? A mamãe tá falando, filho. Então vai lá conversar com o papai, que aí depois a gente já vem. Então, o que a gente sabe? Uma vez que a gente não tem isso na graduação, isso daí é muito ilusório achar que tem. Até mesmo quando a gente às vezes coloca, né? Porque eu estou vendo que está tendo uma crescente dos diretórios acadêmicos solicitando essas pautas, mês da consciência negra, enfim, isso daí é algo crescente, né? Um benefício, mas não dá para a gente achar que não dá para a gente fazer nada estando depois de formada e antes. Mas ao mesmo tempo, a gente nunca pode esquecer que isso é uma estratégia política, de que é que às vezes a gente ouve, né? Ah, mas é porque as pessoas pensam diferentes. E aí eu sempre penso, né, que quem pensa diferente da lei, ou é um criminoso, ou no mínimo é um fora da lei. Dependendo do que for, você gosta de ser fora da lei. Tipo assim, olha, lockdown, todo mundo fica em casa. Ah, mas eu vou no mercado 2 vezes, né? Só para me sentir a Dora Aventureira. Posso. Mas, tratando-se de um crime, né, que é o racismo, o querer estar fora da lei ou simplesmente não levar isso em consideração e pactuar, porque quando você não leva em consideração, você pactua com isso, né? Você automaticamente você se torna, para além de um fora da lei, um criminoso. Então a gente tem que sempre pensar no porquê dessas categorias. Quando às vezes vem essas questões de o que poderia ser feito para mudar, é muito simplório a educação, né? Porque a nossa educação é que o somos todos iguais não é sermos todos iguais. Ou então, sermos todos iguais, na verdade, é sermos todos brancos. Porque precisamos ser iguais a eles, não sermos nós. Então, são essas as questões que eu sempre penso em qualquer mudança. Porque esse subconsciente, ele é estratégico. Essa manutenção, ela é estratégica. Então, para além disso, né, pensando no micro, como a Monique bem disse, né, que a gente fala, às vezes a gente dá a sensação de que a gente fala para nós mesmos, para o mesmo grupo, as mesmas pessoas que falam, é sempre as mesmas coisas, é justamente porque o macro não necessariamente está a fim de ouvir, mas vai ter uma hora que eles vão ter que engolir. Agora, pensando um pouquinho na prática profissional de cada uma de vocês, eu queria saber se tem algum ambiente em que vocês percebem que o racismo obstétrico ele é mais presente ou menos presente, seja durante as consultas de pré-natal ou durante o trabalho de parto, pensando num contexto público ou privado, enfim. Olha, só para mim continuar aqui. De verdade, eu acho que todos. Eu não consigo dizer um lugar que é mais. Até porque como a gente não sabe o que como a gente pauta esse racismo, eu sempre fico pensando, trabalhando, né? Porque eu sou docente, como já foi apresentada. E eu acompanho alunos em UBS e em sala de parto.
né, e recepção de recém-nascido. Quando a gente está no hospital, as coisas elas são um pouco mais evidenciadas daquilo que a gente entende de racismo obstétrico ou de violência obstétrica, né, para as pessoas que não são pretas que estão sendo assistidas. E aí, isso daí é um pouco mais efetivo no nosso subconsciente, de falar, olha lá, ela resolveu tirar as trompas da mulher porque a mulher tem 5 filhos. E aí a gente acha de que a gente está salvando a vida dela, porque não, é muito 5 filhos, vocês não acham? Ah, vamos estar combinando, né? 5 filhos? Imagina. Só gente louca tem 5 filhos hoje. E aí a gente desconsidera que, para além da vontade dela, porque eu acho que é assim, né? A pessoa pode ter quantos filhos ela quiser. Não é problema meu. Vamos estar combinando? Para além, existem até religiões que apoiam isso, né? Vertentes do catolicismo mesmo, que apoiam ter vários filhos, até porque a procriação ela é feita justamente para isso. Então, é o seu sagrado feminino de ter o número de filhos. Você pode destruir isso e você não liga. Isso você colocaria onde? Se for de uma mulher preta, ou mesmo a violência obstétrica das outras, mas isso é normal, né? Porque, afinal, ela tem muitos filhos, então não precisa ter muitos filhos. E aí, durante a unidade básica de saúde, é pior ainda. Porque quando, às vezes, você ouve um profissional falando assim, ai, lá vem aquela mulher que tem 5 filhos, a criança fica gritando, não consigo ouvir. Ai, fala logo que não tem um remédio para ela e ela vai embora logo. Ai, não, eu não vou atender aquela mulher, porque ela vem mal cheirosa, toda suada, sei lá de onde ela vem, sem considerar qualquer tipo de questão, se é que se pode se considerar qualquer questão, uma vez que pessoas são pessoas. Né? E isso entra. Ai, olha, já vamos oferecer para aquela mulher, para qualquer mulher preta que chega no nosso subconsciente, o auxílio do governo, como se toda a gente preta precisasse de auxílio. Então, é muito complicado distinguir. É muito complicado colocar um local como mais sofrível, porque isso daí faz parte do dia a dia. Faz parte do olhar torto, faz parte do você chegar, principalmente no meu caso, né? Que estou entre, né? Não é motivo de orgulho, mas pensando socialmente, dou aula na maior universidade do país e as pessoas olham para mim e falam, eu, mais 4 pessoas. Tudo bem, eu entendo até que eu não tenho uma cara de mais velha, né, de mega senhora, mas as pessoas olharem para mim com mais 5 alunos e falar, mesmo estando de crachá, mesmo estando com avental, com um nome, sobrenome, com a sua graduação exposta, seu título exposto, e a pessoa virar e falar assim, mas vocês estão sozinhos? Cadê a professora de vocês? Vocês não podem ficar sozinhos. E você, toda hora, você tem que reafirmar e falar assim, sou eu a professora deles. Ai, mas você não parece professora da USP. Eu sempre brinco, qual que é a cara da professora da USP? Branca? Cabelo liso, loiro, velha, sei lá. Me explica. Porque se eu tiver que explicar, talvez eu vá para um lado que não vai ser muito favorável a você. E aí as pessoas elas ficam um tanto receosas, falam, não, é porque né, eu esperava outra pessoa. Eu falei, eu tenho uma plena certeza que você esperava outra pessoa. Mas eu posso descrever a pessoa que você esperava, mas sou eu. Então, é muito difícil você separar um lugar. Né? E aí, pensando nisso, foi aonde eu idealizei a Maoni, né? Que é uma empresa de 4 parteiras pretas que tem uma atuação completamente voltada para a população negra, né? Não exclusiva, obviamente, mas completamente voltada justamente para trabalhar essas questões. Então, pensar em lugar mais seguro é que nem a Monique falou, né? A gente vai se aquilombando. Então, eu sinto com a equipe com que eu trabalho. Qualquer outra equipe, qualquer outro local que eu não esteja com elas, com a minha linha de raciocínio, automaticamente é um lugar muito favorável a sofrer racismo e presenciar racismo. Seja ela em sala de parto, seja ela na entrada do hospital, seja ela no porpério, onde tudo vira frescura,
onde um baby blues ele não existe. Uma depressão pós-parto, então, imagina, é só a questão da pandemia, de que ela deve estar estressada com o bebê, mas ela dá conta. Ela vai dar conta, porque todo mundo dá conta. Não preciso nem fazer visita domiciliar, porque eu já sei que a casa dela é assim mesmo. Agora que esse bebê, ela simplesmente está depressiva, deve ser o marido, né? Deve ser o marido, que talvez esteja preso. Aliás, se ela tiver marido, né? Porque gente preta não tem marido no subconsciente. Então, assim, não tem um espaço assim de maior segurança na minha perspectiva. Então, a minha segurança é quando eu tô aquilombada. Fora isso, é sempre um ambiente hostil. Eu concordo plenamente. Só quis dizer, eu realmente concordo com a Natália. É isso. A gente, infelizmente, não tem como falar de assistência e falar de mais ou menos, sabe? Aí a gente cai de novo naquela questão estrutural. Não tem. A forma como se apresenta, ela até pode ser diferente, entende? Mas não significa que a gente vai ter um lugar que vai ser mais ou menos favorável. E aí, assim, no acesso ao SUS, a gente tem determinados enfrentamentos. Quando a gente fala do plano, a gente tem outros enfrentamentos. Mas, infelizmente, sempre vai acontecer. E aí a gente vai caindo num cenário de quem tem a possibilidade, eu não vou dizer privilégio, porque eu não gosto da gente falar, a gente está falando de pessoas pretas, está falando de privilégio, né? Assim, mas quem tem mais acesso a alguns direitos entra nesse processo de buscar profissionais pretas para assistência. Seja uma doula, seja uma equipe de parto domiciliar, seja uma equipe particular. Aqui no Rio a gente tem alguns profissionais, né? Pouquíssimas. Mas assim, a gente vai buscando se proteger dessa forma. E aí também como a questão da representatividade e da gente se preparar também, né? Enquanto pessoas pretas, para ter esse olhar, para ter essa assistência, é importante. A gente tem uma discussão do caramba, a gente, tô falando, vocês sabem, né? Porque eu não gosto de falar de coisas parecendo que eu tô falando de um cenário maravilhoso onde todo mundo discute humanização, enfim. É um pouco dentro da bolha. Mas a gente consegue acessar uma discussão sobre humanização, tudo bem que até, né, distorcer um pouco o termo e agora entra-se num processo de tentar desmistificar o que é o parto humanizado. Mas a gente fala de uma humanização que não é uma humanização para todas as pessoas. A gente fala de uma humanização que tem cara, que tem cor, que tem conta bancária, né? Que tem classe social para poder acessar essa humanização. E aí, isso no meu cenário, no meu contexto profissional, na minha rede, é muito chato, porque a gente vê. Muito chato para ser, enfim, sutil. Mas a gente vê como você tem atuações políticas, articulações e tudo mais, e as pessoas pretas, né, são as pessoas que são acolhidas no atendimento social, né, que são aquela caridade ali que faz, tem 2, 3, 4, sei lá, atendimentos por mês, e aí, num ano ou 2, você abre 2, 3 acolhimentos sociais, que geralmente são pessoas pretas, né? E aí você coloca uma bolsa para uma oficina, uma bolsa para uma atividade, mas não se consegue olhar para a própria prática e tentar criticar isso, e tentar transformar isso. Então, assim, mesmo no cenário, né? Mesmo nos profissionais e nas profissionais comprometidas com a humanização, a gente não tem um olhar realmente comprometido, realmente antirracista. A gente tem muitas vezes uma apropriação de pauta. Chega novembro, todo mundo faz post sobre racismo obstétrico, todo mundo coloca lá, as mulheres pretas são as maiores vítimas de mortalidade materna. Poxa, obrigada por você me dizer, mas cadê o teu compromisso? Né? O que você está fazendo para tentar contribuir para esse processo? Então, assim, nem no cenário ideal, entre muitas aspas, a gente tem segurança. Infelizmente. Mas eu acredito que a gente vai trabalhar para... A gente está trabalhando e tentando transformar isso, né? Também concordo com a fala das minhas colegas.
não dá para determinar um ambiente específico. Eu acho que o racismo obstétrico é a questão mesmo estrutural que ela permeia, desde a questão do planejamento familiar, que ele é negligenciado, pré-natal, dentro do contexto hospitalar, que é a minha realidade. Eu consigo acompanhar casos, por exemplo, de mulheres, eu consigo identificar essa questão do pré-natal, quando a gente chega e avalia a carteirinha de pré-natal da paciente e vê que ela não teve o acesso, que as consultas estão inadequadas, que não tem as pontuações devidas, os encaminhamentos devidos. Então, dentro do cenário hospitalar, a gente consegue avaliar também a questão mesmo de relação de poder dos profissionais em relação à mulher, com as práticas abusivas, com práticas que a mulher não tem não é solicitado o consentimento, às vezes ela nem é informada do que está sendo feito em relação à apropriação mesmo, que se diz dos corpos delas, né? Então, eu acho que na questão também do aborto, também que é bem negligenciado, falta de suporte dessas mulheres, principalmente as mulheres da população negra, né, pretas e pardas. Então, eu acho que são inúmeros os contextos que, desde uma episiotomia que não tem nenhuma indicação e não tem nenhum consentimento, então, são várias questões que a gente consegue identificar enquanto profissional, e que é importante, sim, que todos os profissionais passem por esse processo, não sei, uma vez por ano, como a Natália já disse, para a gente poder identificar e tentar mitigar o máximo possível essas questões e tentar melhorar essa assistência, esse cuidado, torná-lo humano de fato, não só humano para um determinado grupo ou pessoas, né? A humanização de todo o cuidado. Bom, boa tarde, boa noite já, né, gente? Meu nome é Sofia, a internet da Luísa tá um pouquinho instável, então eu vou prosseguir a partir daqui, tá bom? Ela até fechou a câmera para ver se consegue ficar mais estável. Ela até tá falando aqui no chat já, né? Gente, a próxima pergunta que eu queria fazer para vocês, se vocês acham que o SUS, né, sendo um lugar público e atendendo principalmente mulheres pretas, vocês acham que a gente pode considerar que é um espaço onde o racismo obstétrico ele é menor ou menos recorrente? Eu acho que não. Quer dizer, acho não, né? Tenho certeza. Porque, primeiro que o SUS é o nosso plano de saúde, né? Então, o nosso plano de saúde, ele tem as suas características, as suas defasagens, justamente porque ele tem o público-alvo do plano de saúde. Né? Tanto porque, pelo menos aqui em São Paulo, quando a gente vai ver os hospitais que são gerenciados, né, pelas organizações sociais, sei lá, do Albert Einstein, do Sírio-Libanês, essas organizações, elas são feitas em lugares estratégicos que não são muito pretos. Então, sei lá, o Hospital Santa Catarina, na Zona Sul, é um bairro ao redor que não atende tanta gente preta. E é um hospital SUS de ponta. Assim, ao contrário de quando você vai para o fundo da Zona Leste, né? Que aí a gente vê outras organizações sociais que atendem isso daí. Ou no fundo da Zona Sul, sabe, assim, propriamente dita. Então, por mais que se deveria ser atuante, na verdade não é. Até porque, principalmente eu estou falando do contexto atual, tá? Porque antigamente, né? Parece que é 10 anos atrás, mas, tipo, há uns 3 anos atrás, digamos assim, as coisas, elas davam pelo menos a sensação de uma melhora, uma sensação de olhar, uma sensação de que as coisas, elas continuariam, né? E agora fica evidente de que esse não é o objetivo do governo atual. E como o SUS ele é pautado através do governo, então da linha de raciocínio do governo, o SUS ele vai direcionando, né? Isso eu estou dizendo, a gente está dizendo somente de SUS rede hospitalar, né? Porque o SUS, as pessoas não sabem, mas o fato da gente não comer comida estragada através da Anvisa é o SUS,
O fato de na nossa mangueira de casa ter uma água aqui com gosto de barro ou não, com extra cálcio, com extra tudo, né? Ainda é regulamentado pelo SUS e é ela que garante que seja minimamente potável e que a gente possa, sei lá, fazer um arroz com ela. Né? Então, se o plano é o desmonte, que é o caso atual, questão racial não é nem pautada. Porque é isso. Uma vez que meninas e meninos elas têm um olhar completamente diferente, né, gente? Pensando, e aí, se a gente for pensar nas coisas macro, sei lá, a Covid-19, que não tem cor, que levou todo mundo que tinha que levar, né? Obviamente, não vou nem colocar que a questão de que não tem cor é somente pelo fato da escolha da doença e não de quem morre, porque o Covid também teve cor, né? O disparate é aquilo, né? Ai, por que o Covid foi tão começado a olhar com maior importância? Porque estava morrendo gente branca e gente rica, né? Porque pobre não viajava, chegou na pobreza, chegou na pobretada, como diz algumas pessoas, por meio de pessoas que viajam à torta direita para fora do país. Porque se fosse só a gente que precisa fazer conta para ir até a praia, sabe assim? Porque a gente fala daqui de São Paulo, talvez isso daí não chegaria. Então, assim, pensando que há uma estrutura que tem esse objetivo hoje, né, principalmente hoje falando do governo atual, de desmonte, questão racial no SUS ela é algo completamente invibilizada, né? Assim como a política da saúde da população negra, de que ela existe, ela foi dada em 2010, ela foi efetivada em 2010, mas a sua atuação, a sua movimentação, a sua existência, ela é completamente inviabilizada e propositalmente não aplicada. Então, pensando em SUS, é bem trabalho de formiguinha. É bem o trabalho de que isso não é o objetivo de agora. Né? E aí eu volto a dizer, dar o exemplo da Covid, onde com a Covid-19 a maioria das assistências, que parece que ninguém mais ficou doente nesses 2 anos, ninguém mais teve nada. Câncer acabou, catarata, que era uma questão, acabou, problema cardíaco, então, todo mundo com o coração bom, fielmente, acabou. Diabetes, então, nossa, isso daí todo mundo passou a comer até certinho na pandemia, porque, né, vamos evitar que a glicemia aumentasse ou diminuísse drasticamente. Então, a ideia, a estratégia do governo. E eu acredito que esse governo atual, e infelizmente acredito que o próximo não terá, nem sequer cogitar essa possibilidade de qualquer atuação, mesmo que a gente entenda que o nosso plano de saúde, né, que é o SUS, ele é a grande questão de se olhar para a população, né, porque uma das nossas necessidades básicas é a saúde. Eu acho que eu concordo totalmente com a Natália. O SUS é a principal via de acesso das populações de alta vulnerabilidade. E com todas essas questões, né, de restrição, de verbas, de tudo que a gente tem visto, é realmente um desafio. Ao mesmo tempo que não é menos, né, em relação às questões mesmo de inequidade, mas também é uma forma de principal mecanismo que a gente pode trabalhar para melhorar essas questões das inequidades também, né? Se for feito da forma como deve ser feita. Mas é um trabalho de formiguinha, que é para anos, a gente acho que regrediu muito nesses últimos anos, né? Então, acho que temos que retomar o trabalho e avançar muito mais, porque a gente tem que recuperar o que foi perdido com essas questões. Eu me senti totalmente contemplada nas falas. Acho que se eu for falar mais coisas, eu vou repetir. É isso.
Volta a questão, a única palavra, eu sou muito repetitiva em algumas coisas, né? Alguns conceitos, mas é isso. É estrutural. Então, não é porque a gente tem uma maioria, a gente tem uma predominância de pessoas pretas em determinados locais, porque esses locais são realmente delegados, né? De certa forma, para esse público, como a Natália falou. Isso não significa que esses lugares são construídos por esse público, né? Ou que esses lugares têm um olhar sensível a esse público. É muito diferente, infelizmente. E vocês acham que a ascensão de mulheres negras a profissões da área da saúde é um elemento que pode amenizar esse cenário todo que a gente discutiu? Ó, amenizar não. Eu acho que contribuir para a transformação desse cenário. Eu acho que é mais importante, assim. A gente, não sei, né? Falo a gente, parece que eu tô falando por todo mundo. Nem posso, nem quero. Mas falando, né, pelo meu coletivo, né, que é o Quilomba, a proposta da gente, somos 3 mulheres pretas, né, tiveram 3 partos totalmente diferentes, né, então, assim, eu parei na casa de parto aqui do Rio, que é uma única casa de parto aqui no Rio, a outra pariu no SUS, a outra pariu no plano de saúde, eu tive um parto normal, que foi ótimo, a outra teve um parto normal, sofreu violência obstétrica, sofreu racismo obstétrico, a outra teve uma cesárea totalmente eletiva e totalmente violenta, sem nenhuma indicação, enfim, são 3 histórias totalmente diferentes, mas uma história, uma questão em comum nenhuma de nós teve acesso à doula, nenhuma de nós teve acesso à educação perinatal, nenhuma de nós pôde pagar por um serviço, né, assim, que realmente escolhesse, a que teve o plano foi isso, aquele plano de trabalho que a gente conhece bem, né, aquele acessozinho ao plano de saúde, que não dá nem para você colocar como algo diferente. E aí a gente olhou para as nossas histórias, inclusive a gente quis se formar para poder acolher mulheres, né, e pessoas em geral pretas que se identificassem com a gente. E a gente começou a olhar para esse cenário de humanização e falar assim, pô, a gente não está ali, né? Então, assim, como é que a gente vai conseguir dar suporte e acolher outras, né? Estabelecendo, claro, limites, relações profissionais, ninguém que faz caridade, todo mundo é profissional, estuda, paga conta, paga boleto e quer ser valorizado enquanto tal, né? Mas, assim, como é que a gente vai usar isso enquanto estratégia política, né? Então, assim, eu percebo que existe um grande movimento de pessoas pretas, de mulheres pretas, dentro desse cenário, que estão comprometidas em usar a sua atuação como estratégia política, sabe? Eu acho que a gente consegue transformar. Quando eu chego num plantão do Maria Amélia, que é uma unidade aqui do Rio, que é uma referência, e aí a Natália falando, né, um tempo atrás parecia que as coisas estavam caminhando e tudo mais, a gente tinha o Maria Amélia, há alguns anos atrás, assim, como uma referência muito boa mesmo aqui do Rio. Aquela que toda doula falava assim, cara, vai pro SUS, vai pro Maria Amélia, vamos dar um jeito de pegar um dinheiro, junta passagem, faz tudo, vai pro Maria Amélia. Hoje, a gente teve um sucateamento tão grande, a gente teve tantas trocas, tanto rodízio, tanta coisa, tanto tudo, que assim, é um lugar que a gente fala, a probabilidade de você passar por um cenário de violência lá é menor, né? É o mais favorável, mas está longe de ser o mundo dos sonhos. Então, assim, a gente regrediu pra caramba, né? Mas quando a gente chega num plantão e a gente vê lá profissionais, enfermeiros da enfermagem, né? Claro. Que tem, eu falo claro porque eu tenho muito mais esse diálogo, né? E essa troca com as profissionais da enfermagem. Mas que são mulheres pretas, que têm esse olhar, que têm esse comprometimento, que já fazem trabalhos, né? Com essa proposta, com esse compromisso, digamos assim, a gente consegue se fortalecer. E aí a gente vai vendo pontos ali, né? É como se fosse um pontinho focal, sabe? É uma possibilidade ali de uma sementinha plantada. Eu acho que não é só isso, porque também a gente não pode trazer para nós, pessoas pretas, mulheres pretas, a responsabilidade de mudar o mundo. E a gente tem mesmo que cobrar isso de todo mundo, porque tem que ser um compromisso coletivo. Então, assim, eu tenho certeza que a turma toda que está assistindo aqui hoje, que vai assistir em outro momento, não é todas mulheres pretas, não é todas pessoas pretas. Mas todo mundo tem que assumir esse compromisso.
Porque senão parece que a gente vai botar lá a nossa bolsinha nas costas e vai sair educando todo mundo para o resto da vida e pedindo, por favor, vamos mudar isso. Não é isso. Mas eu acho que a gente consegue transformar um pouco, sabe? A gente consegue plantar através da representatividade, por exemplo, né? Que isso é muito importante quando chega uma gestante, quando chega uma família que olha para você e vê um ponto de referência, de confiança, né? Ver alguém que de repente vai chegar e vai falar sobre uma coisa que está sentindo, sem a vergonha de achar que é frescura, né? Então, assim, sem o medo, não sem o medo, mas assim, com um pouco de menos medo, de ser maltratada, de ouvir um fora, sabe? De ouvir uma grosseria e tudo mais. Então, eu acho que essa ascensão, principalmente as atividades de nível superior, as profissões de nível superior, é isso. Na enfermagem, a gente tem uma maioria de pessoas pretas, de mulheres pretas. Na medicina, a gente ainda precisa desse avanço, né? Mas a gente consegue, sim, contribuir. Eu acho que tem um potencial muito grande em ocupar esses espaços. Eu acredito... que às vezes quando eu olho, eu ouço ascensão, me dá a sensação de que quando a gente, sei lá, sobe uma etapa no senso comum, então, tipo assim, éramos para ser domésticas e aí a gente consegue fazer um técnico. Era para sermos técnicas e a gente consegue fazer uma graduação. Era para ser só graduada e a gente consegue... De noite? Está de noite. A gente consegue fazer uma pós-graduação, uma especialização. E aí parece que quando a gente tem essa ascensão, as coisas mudam. E aí toda vez, qualquer pessoa, quando ela vai solicitar assistência comigo, eu sempre falo, olha, o fato de estar sendo assistida por mim ou atendendo por mim não garante que você não sofrerá nenhum tipo de racismo. O que podemos fazer é brigar juntas. E eu preciso que isso daí esteja muito bem estabelecido, porque é que nem a Monique falou, a gente não tem nenhum salvador da pátria. E pensando em Brasil, não tem nem líder. Quanto mais salvador da pátria, né? Porque chega nos Estados Unidos, aí a gente ainda consegue os nomes de líderes. No Brasil, o único que talvez seria era Zumbi, o pessoal ficou inventando um monte de palhaçada dele. E ó, hein? É por ela não, mas já tem um chão aí, já tem um tempo que tá no Diz que me diz que da forma com que ele desapareceu, né? Então, eu sempre penso, quando eu penso nessa ideia de ascensão, para dar a sensação de que quando você sobe, né, de quando você teoricamente sobe, né, porque aí é o nosso senso comum, o nosso senso social, de que a gente, quando tem uma graduação ou quando vem uma pessoa que te intitula, você sobe um degrau, você está a mais, né, e aí pensando, principalmente na nossa área, onde eu, Natália Camargo, confio muito mais em muita parteira tradicional do que muito médico, né? Então, eu sempre penso de que as coisas elas são transformadas e não. Até porque, quando a gente pensa em racismo obstétrico, a gente tem que lembrar que estamos falando de profissionais, estamos falando de serviços e estamos falando de, principalmente, protocolo de serviço. E esses protocolos, eles estão escritos. E independente da sua concordância ou não, você precisa seguir esse protocolo. Então, eu na assistência, querendo ou não, sendo preto ou não, tendo conhecimento ou consciência racial ou não, eu preciso sugerir para uma adolescente colocar um Implanon, que antigamente, um pouco mais atrás, era o DIU, que era para se colocar nas adolescentes. E aí, isso daí é puro protocolo. De que, não, esse tipo de mulher a gente não precisa utilizar o mesmo miligrama de anestesia. Gente, isso é protocolo, é igual trança. A gente não pode parir com trança. É protocolo. Tirados da cabeça, porque evidência científica sobre isso não se tem nenhuma. Mas é protocolo. Então, assim, o racismo, ele não é... Quando eu falo que ele é algo estratégico, porque ele é realmente pensado. Realmente pensado. Mesmo que se tirado da cabeça,
é pensado e é protocolado. Então, como o racismo está, pelo menos nas 3 principais dimensões de uma assistência à saúde, a ascensão profissional, a ascensão das mulheres negras, elas ficam aniquiladas, na verdade, né? Elas ficam ali debilitadas, porque você não consegue atuar, você não consegue transformar, porque infelizmente ainda você tem que seguir o rastro, você ainda tem que seguir o macro, porque a institucionalização é o que diz a sua conduta, que é a mesma lógica. Gente, o que é parto humanizado? É só o tornar humano, gente, falar um bom dia. Olá, tudo bem? Eu sou obstetriz, Natália Camargo, eu vou te atender. Qualquer dúvida, você me pergunte. Se sentir alguma coisa, você me fale. Se eu fizer qualquer coisa que te desagrade ou que esteja te incomodando, me fala. Uma posição que você se sentir mais confortável. Se eu estiver manipulando e você sentir uma dor, você me fala. Me pergunta. Isso daí é algo que, por mais simples que seja, eles não são feitos para todo mundo. Dependendo da unidade, não é feito para ser ninguém, que é o que a gente chama da humanização do local. Mas os lugares que são vendidos como humanizados e que prezam esse mínimo eles não são feitos nem para os outros. Até porque, que nem eu falei, a ideia de quem é humano não é corpos pretos. E sempre foi desse jeito, e sempre, pelo menos eu acredito nessa encarnação, nos próximos 100 anos ainda essa mentalidade não vai ter transformado. Até porque ela ainda é a base da nossa sociedade, a base da linha de raciocínio capitalista da nossa sociedade. Eu concordo também, quando pensa na questão da ascensão de mulheres negras, né, em relação à questão da representatividade, né, e da referência, mas também, como a Monique também comentou, né, é um papel de todos, né, não adianta, não é só quem é negra porque é mulher ou porque é negro que tem esse papel de salvador mesmo, né. É um papel de todos, enquanto instituição, de todos os profissionais, enquanto sociedade, de todas as pessoas, né, que estão envolvidas politicamente, os gestores. Eu acho que todo mundo tem que estar alinhado com isso, porque senão é algo que foram séculos e são mais alguns, eu acho, que tá difícil de ter essa mudança necessária. E importante também em relação à ocupação mesmo de espaços, né? Que é algo que é primordial para a questão de transformação de cenário, de mudança nessa questão. Nossa, gente, acho que as meninas também estão sentindo isso, né? O quanto a gente está conseguindo aprender com tudo isso que vocês têm dito, né? É muito bom ouvir de vocês tudo isso que vocês estão trazendo. E a gente já está chegando ao fim, porque vocês acabaram contemplando muitas das nossas perguntas, né, ao longo das falas de vocês. A gente agradece muito. E a gente queria saber se tem alguma experiência, algum relato que vocês querem dar, que vocês vivenciaram durante toda essa atuação com essas mulheres que vocês gostariam de compartilhar aqui com a gente. Mas é experiência de sucesso ou não? Que, né? Não, fica a seu critério, né? Se você quiser contar alguma experiência negativa ou positiva, fica a seu critério. Então eu vou contar uma de cada. Com certeza, a positiva geralmente é muito mais rápida, porque por mais que a gente grave as coisas boas que a gente faz, ou no caso, as coisas boas que a gente vivencia, porque no caso não foi nós que fizemos, é sempre algo que a gente traz menos detalhes, infelizmente, né? E aí eu acredito sempre que, assim, a gente não é salvadora da pátria, mas os nossos corpos e as nossas formas de defesas, elas já são algo que reduz muita coisa. Como obstetriz, eu sempre digo, né, que às vezes você não tem como ter uma equipe hospitalar, uma equipe de obstetrizes,
Mas, gente, pelo menos uma doula, se esforcem muito. Porque o mínimo, né? Porque, ai, Nath, que às vezes as pessoas perguntam, mas você acha mesmo importante uma doula? Aí eu sempre falo, é sério que seu companheiro vai dar conta de xingar os outros, caso seja possível? Porque a sua doula provavelmente vai. A pessoa, tipo, fica meio que assim, com a ideia, tipo, nossa, mas será que talvez eu vou precisar xingar alguém? Porque é justamente trazer uma realidade que o subconsciente da maternidade não traz. E aí a minha experiência boa foi numa dessas nossas vivências na rede pública, onde eu estava com as alunas, né? Gente, eu sei que eu estou gravando isso, mas, né? E aí eu estava com umas das alunas, e aí era um casal preto que estava completamente assustado, porque era visivelmente notável que para eles o parto normal não seria nada daquilo. E parto normal, para quem sequer, às vezes, ouviu falar de como realmente funciona, por um lado, é muito assustador. Porque você começa a sentir uma dor que você desconhece. E, na verdade, eu acho que, às vezes, não é nem a dor. É sensação em pontos que a nossa sexualidade nunca foi trabalhada. Então, é que nem eu sempre falo. Todo mundo aqui sabe que temos um cóccix, né? Durante o trabalho de parto ou durante a gestação, todo mundo conhece onde fica realmente o cóccix. E isso daí é alguma coisa muito nova. E qualquer coisa nova que tenha, isso assusta. Né? E aí você vê que o casal era completamente aleatório no sentido do conhecimento mínimo de que às vezes a gente busca o pré-natal. E aí você vai vendo que realmente o pré-natal é aquela coisa do tipo, moça, eu chegava lá, ela me pesava, ouvia um barulho na minha barriga, que eu acho que era o coração do meu bebê, e só aferia minha pressão e a consulta estava feita. Até porque a gente sabe que na nossa rede pública, né, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos de consulta. Então, aí a gente pegou esse casal, e aí durante toda a nossa assistência, a gente vai conversando, né? E aí é sempre as mesmas falas, ai, moça, não tá aguentando mais. E aí a gente sempre brinca. Enquanto tá a gente vai falando tudo para ela e para eles, e mais um pouco, porque quando chegar ou o médico ou alguém externo, as coisas podem mudar. Então, a gente vai descarregando todas as informações. E aí, o casal, ele criou um vínculo tão grande de confiança que, assim, o olhar já dizia, quero ou não quero. Que é uma das coisas que eu sempre falo, né? Aquilo que você não quer que aconteça com você, você fale. Fale na hora. Fique tranquila, que se alguém questionar, eu te apoio. E aí, isso começou a ser uma crescente, onde o marido se sentiu tão, assim, mobilizado ao ponto de pedir a retirada do profissional. Você não pode sair da sala? Eu não queria que você tivesse. Então, e aí o médico, né? Então, o seu bebê não vai ter assistência de ninguém. Você vai ter seu bebê sozinho. Aí ele falou, tudo bem, eu prefiro ter sozinho do que estar com vocês. E ele olhou pra minha cara do tipo assim, sozinho menos você. Sabe assim, aquele olhar? E aí você pega assim, ó, é um pegar na mão, né? Que você sente no sentido tipo assim, ó, estamos aqui, tô te sentindo. E a gente criou toda uma assistência que foi um parto tão liso, porque é isso, aí as pessoas saem puto, elas ficam discutindo, até isso, muita coisa acontece, e nessa muita coisa acontecendo, nasce. E o bebê nasceu bem. E você vê essa família depois agradecendo, chorando, completamente assim, a transformação da assistência simplesmente por ser um corpo, e aí depois você é questionada, mas o que aconteceu? O que será que vocês falaram que isso aconteceu isso? E aí você vai assim, não sei, é melhor vocês conversarem com a família depois. Né? Mas aí você se sentir completamente a salvadora, né? E aí você, além dessa sensação interna, que eu não nego que a gente tem, porque às vezes a gente fala do médico, né, que gosta de ser o salvador, porque ele cria todo o cenário para depois falar, eu salvei a sua vida, isso daí a gente retorna para ela, retorna para a família, no sentido de falar, não, quem fez, na verdade, quem conduziu,
foi o seu acompanhante, onde ele fez o papel de acompanhante, mesmo sem saber o que seria o papel de acompanhante, por uma simples fala. Onde foi você a protagonista, porque quem pariu foi você, não fui eu. Então, força, garra, determinação, vontade, querer, foi você. Eu tava aqui só para olhar, né? Porque aí a gente brinca, né? Que até para parar o bebê, às vezes a gente vira e fala assim, vem cá, você quer ser a primeira pessoa a pegar seu filho? E fica com a mãozinha assim, ó. E aí o bebê só vem e a pessoa coloca no colo e você nem tocou na criança. Então, assim, o recepcionar foi incrivelmente, assim, para mim é transformador, porque aí você olha e fala assim, é para isso que eu trabalho. É para isso que eu me formei. Essa daí é isso que me mobiliza a sair de casa para assistir o nascimento. E aí a visão horrível do que já aconteceu referente a isso foi a gente estava numa rede particular, e aí nessa rede particular a gente, né, faz toda a documentação, participa dos cursos da instituição para poder, né, ter o acesso liberado. Tinha mandado todas as documentações, liguei um dia antes para saber, e aí, tá tudo bem? Provavelmente fulana vai parir essa semana, né? Ela tá entrando em pródromos, eu quero entender como que tá a questão do hospital, principalmente referente à Covid, né? Porque Covid bagunçou, e aí às vezes você ia lá num dia, todo mundo podia entrar, você ia no outro, não podia, você ia à tarde, podia só um, podia, você chegava de noite, você tinha que fazer teste e trazer milhões de coisas. Então, né, liguei para dar aquela confirmada, para falar, ó, essa semana provavelmente vai ter um nascimento. E aí, chegou no dia, começou lá da portaria. Ah, vocês são a equipe dela, tava eu e a Doula, né? Ah, vocês são a equipe dela para entrar para assistência ao parto. Tá bom, faz a documentação, depois aqui você já sobe. Aí eu vejo essa gestante entrando. Aí a primeira médica, né, que recepcionou ela, pegou e falou assim, não, você precisa aguardar a recepção. E aí eu virei e falei assim, olha, eu sou obstetriz dela, ela já tá para parir. O bebê, ela tá quase coroando. É melhor levar ela direto. Aí ela olhou pra minha cara e falou, mas você sabe o que é isso? Aí eu falei, talvez se eu não soubesse, eu não falaria. Então é melhor você levar ela. E ela já de tipo assim, o Jorge vai nascer, meu bebê vai nascer. Já sentindo, literalmente, esse bebê coroando. Colocaram ela na maca, porque eu acho que o pessoal entendeu com a gestante falando. Colocaram ela na maca e foram avaliar. Esse bebê, ele estava mal posicionado. Então, quando você tocava, você sentia a boca dele. Com a movimentação, que é uma das coisas que talvez é indicação de cesariana, né? Pensando do grau. Tem grau 1, grau 2, grau 3. O 1 e o 2 sem chance, e o 3 pode ser um parto normal, fazendo as estratégias corretas. E elas sentiram a boca, e aí elas falaram assim, é um bebê pélvico, tá nascendo. E aí é o grande pavor das pessoas terem um parto pélvico. Parece que, né? Antigamente todo mundo morria por causa pélvico, mas ninguém ouve falar sobre isso. Ouve falar de várias intercorrências, mas enfim. E aí começaram uma gritaria, e aí a gestante só virava para mim e falava assim, Natália, pelo amor de Deus, esse bebê não tá pélvico. Aí eu falei assim, eu sei, calma, eu tô terminando aqui a documentação e eu aqui entregando pra mulher a documentação e falando, moça, agiliza aí, porque eu vou entrar com ela. E aí ela pegou e ela gritou, eu só ouvi ela gritando com o pessoal, esse bebê não está pélvico. A minha obstetriz, ela sentiu uma cabeça, tem uma cabeça aqui, e esse bebê vai nascer. E aí resolveram subir com ela. Fiz a documentação, quando eu cheguei lá em cima, quem disse que a equipe deixou eu entrar? Ela não pode ter dois acompanhantes. Falei, mas eu não sou acompanhante, eu sou obstetriz. Mas você enviou a documentação? Enviei a documentação, porque até, né, se eu não tivesse enviado a documentação, não teria nem subido. Mas ela estava atualizada, eu falei, meu amor, eu só quero entrar. Se esse bebê já estava praticamente corona, eu quero entender. Não, porque ela vai para uma cesariana. Eu falei, mas ela vai para uma cesariana, por quê? Porque o bebê tá pélvico. Eu falei, não, tá pélvico, amor. Não. Esse bebê tá tudo, menos pélvico. E aí chamaram uma médica, sei lá da onde, né? Provavelmente estava no seu lazer, mais velha, que ela falou, não, esse bebê na verdade está mal posicionado, isso daqui é um céu da boca, pra você entender a rotação desse bebê. Mas a gente vai ter que ser cesariana, porque isso daí não sai de parto normal, né? E uma vez que a gente sente a boca, na verdade é o 3, né, o nível 3, e aí você poderia sim para mudança de posição, mas é o que eu também sempre digo, né, às vezes é melhor fazer uma cesariana
do que tentar um parto normal de uma coisa que você não sabe diagnosticar, você não sabe conduzir, né? Então, às vezes é melhor. E me bloquearam ainda com o subconsciente. Aí eu lembro que ainda me falaram assim, você não pode entrar porque o pediatra não autoriza. E eu falei, quem é o pediatra? O que o pediatra manda? O pediatra tem que ver o bebê. Se o bebê não saiu, amor, o trabalho dele não começou. Porque o pediatra não sabe fazer nada. Me chama um obstetra, me chama alguém que seja na minha altura para poder falar. Não, porque não será possível, a gente vai ver com a administração da sua documentação. Aí eu falei para a doula, né? Eu falei assim, entra lá com ela. Ela falou, não pode duas acompanhantes. Ela falou, eu sou a doula dela. A mesma questão, porque obviamente, né, duas pessoas pretas trabalhando com ela. Ela falou, não, não é possível, porque esse bebê já está nascendo. Resumindo, esse bebê nasceu e a gente não acompanhou. Eu lembro que o pai da criança saiu e falou, Nath, eu quero que você entre. E as enfermeiras falaram assim, não, você tem que assistir porque você é o pai da criança. Aí ele falou, eu prefiro que ela entre do que no meu lugar, porque eu sei que se vocês fizeram coisa errada, ela vai saber e eu não. Para vocês entenderem o nível de que foi. Aí ele falou, não, você tem que entrar. Ele falou, eu não tenho que nada. Imagina a discussão e a gestante assim, ó, sendo aberta, que era um dos favores dela, que ela não queria. E aí a gente entende-se que depois houve vários questionamentos, tipo, mas é realmente sua equipe? Mas você tem condições de ter uma equipe? Traduzindo, essa mulher ela não foi assistida pela equipe que ela né, pagou, simplesmente pelo fato de que uma pessoa negra não pode ter uma equipe de assistência. E simplesmente porque a equipe de assistência sendo toda preta, que estranho. Eu nunca vi isso. Todo mundo preto. As referências de médico que nós temos e que nós trabalhamos também são pretos. Como é isso? Se a gente nunca ouviu falar. Enfim, né? Hoje a gente está num processo judicial referente a isso, mas isso daí foi tão marcante que aí você fala assim, gente, aconteceu. O meu trabalho, né? A minha contratação é para evitar que essas mulheres elas sofram alguns tipos de situações. E que tipo de profissional sou eu que não consegui fazer nada? Porque era das duas uma. Ou eu, sei lá, surtava naquele hospital, ou eu talvez seria a causadora do cenário, que eu lembro que eu falava pro acompanhante dela, falava assim, não, fica com ela, eu resolvo aqui. Ou eu apareço, mas não deixa ela sozinha. Se é só você que pode entrar, não deixa ela sozinha. Porque você, é isso, a gente já falou sobre muita coisa. Então, não deixa ela sozinha que eu resolvo aqui. E mesmo assim a gente teve um péssimo desfecho. Esqueceram coisa dentro dessa mulher. Enfim, a gente voltou 2 dias depois para fazer uma outra cirurgia de retirada com inflamação horrível. Então, eu acredito que foi um dos casos mais marcantes assim de racismo sofrido por mim e visualizado por uma gestante pensando nesse macro estrutural. De que a gestante jamais seria capaz de ter uma equipe de saúde, de que a equipe de saúde jamais seria capacitada para opinar ou prestar uma assistência, né? Para aquele cenário. Então, é onde eu vi o racismo de todas as partes, com as gestantes, com a equipe e com a doula, que muita gente acha que não faz parte da equipe, ou que não é nem profissional. Né? Então, para mim, foi essa a mais marcante, assim, por isso que eu digo. Do começo ao fim, eu não consigo dizer aonde isso fica mais leve, porque todo mundo saiu, e até hoje, quando a gente fala do nascimento, ainda é aquela situação, por um lado de impotência, por um outro de muita irritação, né? E aí a gente busca essa reparação. Então, acho que esses 2 casos, para mim, foram os mais marcantes, do lado bom, né? Da família feliz, e do lado, não digo nem ruim, né? Eu fico pensando logo no começo que a Natália falou, né? Caso de sucesso ou caso complicado. Eu acho, assim, dos casos que mais... Ontem eu fui num aniversário em ambiente aberto, com devido distanciamento, todos de máscara, enfim, né? Mas eu fui prestigiar um bebê que nasceu tem 1 ano no aniversário, né? Assim, o bebê estava fazendo 1 ano ontem. Foi o parto mais desafiador que eu acompanhei. Fiquei muito próxima da família, fiquei muito próxima de todas.
E foi a parte mais desafiadora, assim, foram acompanhando mesmo ali junto, foram uns 3 dias, sabe? Aqueles pródromos, aquela coisa, e aí acaba internando, uma internação um pouco duvidosa, que não tinha necessidade de ser, mas já fica, e aí também o contexto todo muito desafiador, então eu poderia ir para casa, inclusive, né? Até pelo meu modelo de assistência, pelo meu modelo de contrato, mas é isso, né? A gente entende que é uma família preta, a gente entende todo o cenário e acaba fazendo algumas concessões para essa assistência. E foi um atendimento que eu saí, eu vou ser muito sincera, eu saí chorando, falei que eu não atenderia mais, que eu ia parar. Falei com algumas companheiras, falei, eu vou parar, porque eu não vou conseguir, né, continuar. Eu não estava nem começando, não. Porque a gente teve uma gestante, né, que foi internada num momento muito duvidoso, que não precisaria ser. Tinha uma família, ela e o acompanhante, né, ela e o esposo, totalmente informados, assim, com uma discussão, sabe, uma consciência racial meio, mas assim, totalmente informados, totalmente orientados, cientes de seus direitos, aquela galera, sabe, que pega a dor lá já no comecinho e que vai de tudo, e tem muito essa questão, né, do racismo obstétrico, da violência obstétrica, tudo muito nítido na mente. E mesmo assim, o procedimento não foi bacana, foram transferidos, iam para casa de parto, não puderam continuar no acolhimento da casa de parto, uma transferência um pouquinho forçada, a meu ver, né? Mas tudo bem, foram transferidos para um hospital daqui do Rio de Janeiro, que é o Marisca Ribeiro, que é a referência da casa de parto. Fala a mesma coisa que a Natália, sei que está sendo gravado, mas a gente tem muitos desafios nas transferências da casa de parto para o Marisca Ribeiro, porque tem um preconceito muito grande das famílias, das gestantes que vão da casa de parto, alguns profissionais acho que são as loucas do parto normal, que estão dispostas a parir num lugar que não tem médico, enfim, né? É muito complexo. Eu passei por isso, inclusive, quando a minha recém-nascida foi transferida para lá. E aí a gente chega lá, e a primeira coisa é que a gente vai para uma enfermaria e tem uma gestante preta, um marido preto e uma doula preta. E essa presença, os olhares das outras parturientes, das outras famílias, já era um olhar muito de curiosidade, e não é só da doula, não, né? Porque às vezes as pessoas realmente não sabem o que é uma doula, tudo bem, não tem. Tudo bem, não, né? Eu queria que todo mundo soubesse, mas infelizmente nem todo mundo tem acesso. Mas era muito olhando, inclusive, para o companheiro, né? Um companheiro visto como uma imagem ameaçadora. E isso me doeu muito. Ver o olhar. Claro que eu já presenciei outros casos de racismo obstétrico, de gestante me ligar chorando depois da consulta, porque passou mal, não conseguiu ir fazer o exame de sangue lá no dia que estava marcado, 7 horas da manhã na clínica da família, que estava passando mal, não tinha ninguém para levar, não tem carro, não tinha nada. Foi em outro dia, levou esculacho do enfermeiro, porque era irresponsável, porque não tinha cuidado, e todo um discurso, né? De uma mãe negligente, sem nem oportunidade de se defender, e coincidentemente essa gestante era uma mulher preta, retinta, de favela, e eu tenho que falar assim, olha, você sabe por que ele falou essas coisas para você, não sabe? Ele não falou isso para você porque ele acha que qualquer pessoa que chegue lá e esqueça o exame é negligente, é irresponsável, não tá nem aí para criar filho. Não é isso com qualquer pessoa. É porque essa é a imagem que se constrói sobre uma gestante preta retinta de favela, que acha-se que já tem, né, vários filhos, que foi um acaso, enfim. Mas esse caso, esse olhar especificamente me doeu muito, porque me trouxe uma verdade que não adianta, a gente não é que não adiante, mas assim, nem o fato da gente conseguir acessar alguns direitos, da gente conseguir acessar a informação, da gente tentar se proteger, garante, né, que a gente não vá passar por essas situações de racismo, que a gente não vai ser atravessado por essas situações. Então, na maternidade, a assistência foi bem ruim, foi bem desagradável, acabou em uma cesárea, duvidamos da indicação, né? Num cardiotoco que o bebê não estava batendo bem, mas que a folha foi arrancada, que a gestante não pôde ter acesso, não pôde ver, que o próprio profissional mexeu
né, no foco ali, enquanto estava... Então, assim, é isso, está em sofrimento fetal. Tudo bem, mas deixa eu ver, deixa eu olhar o exame. Não, não vai ver, não vai olhar, não nada, cesárea e pronto, acabou. Se você quiser, você levanta e vai embora. E foi muito traumático. Eu acho que foi a situação que mais me marcou, sabe? Mas também já acompanhei gestantes que eu tive que implorar e falar, e passar da minha alçada, né, que não é o certo, mas falar, olha, por favor, você tá com diabetes gestacional. Então, assim, procura, sabe? Pede informação, vai, se não tá conseguindo no teu pré-natal na clínica da família, fala com outro, ainda era cardiopata, estava fazendo no alto risco, né, com obstetra, e ninguém nem falou nada sobre isso. Então, assim, por favor, vai buscar essa informação, corre atrás, tenta em um outro lugar, tenta falar com outro profissional, faz um escândalo lá na porta da maternidade, sabe? Vai direto, porque você não pode ficar simplesmente em casa aguardando com esse bebê, sem ter feito uma ultra mais atualizada no final, sem a gente ter uma noção de como é que tá o seu bebê. Não faça isso. Então, assim, são muitos casos difíceis. E no lugar de doula, a gente aqui no Rio, eu sou associada, faço parte da Associação de Doulas do Rio de Janeiro, então a gente tem um código de ética. E a gente não pode intervir na conduta médica, né? De nenhuma forma. Médica, da equipe de enfermagem, nada do tipo. Então, assim, às vezes a gente tem mesmo vontade de xingar, de se meter no meio e falar, não vai fazer, mas a gente não pode. Mas a gente consegue cantar uma pedra ali, né, para acompanhante ou para o acompanhante, fala assim, olha só, isso aí não tá legal. Olha tudo que a gente trabalhou. Então a gente fica tentando tirar às vezes leite de pedra para que as pessoas consigam se proteger. E na hora, né, ficar olhando aquilo ali e tentando que tenha o melhor desfecho, torcendo para que tenha o melhor desfecho, de repente falando ali no ouvidinho, né, para que tenha o melhor desfecho, é muito difícil, é muito desafiador ainda. Mas também é uma das coisas que, pelo menos, que me move, que eu acho que move também as outras companheiras do coletivo, para que a gente não abra mão dessa nossa empreitada, né, dessa nossa estratégia de quase que tática de guerrilha da gente conseguir ir aí na surdina e aí, sabe, muito nas coxis, assim, sabe? Muito atrás da cortina, tentando atuar de alguma forma, porque é isso. A gente não pode, né? E o sistema, pelo menos aqui, diz pra gente na nossa cara que a gente não pode intervir. A gente não pode ser uma voz ativa. E isso é destroçante de alguma forma, né? Então, assim, a formação de doula, ela é uma formação, é um curso livre. A gente não tem uma formação técnica, por exemplo, a gente não tem um órgão regulamentador, a gente tem algumas articulações, né, estaduais, a gente tem uma articulação nacional também, para tentar estabelecer currículo, para tentar se fortalecer de diversas formas. Tem a legislação que autoriza a entrada da doula, né, em qualquer unidade de saúde que faça esse atendimento, né, assistência ao trabalho de parto, mas a gente se encontra num lugar de muita fragilidade. Muita fragilidade. Porque se eu dou um pio mal dado, se eu não calculo muito a minha forma de me dirigir àquela equipe, àquela assistência, eu posso simplesmente ser retirada de sala, né? E podemos. Claro que a gente vai tentar, né, intervir e tudo mais, mas assim, se aquele profissional, aquela profissional alegar que eu estou intervindo na conduta médica, na conduta da equipe, acabou, né? Acabou pra gente. Então, isso é muito desafiador. Mas também trazendo coisas positivas, eu tive a possibilidade, inclusive ontem, de encontrar 3 famílias, né? 3 famílias pretas, com seus bebês pretos, que eu participei da assistência, né? Que eu acompanhei ali. E ver que essas pessoas também vão se conhecendo, vão se fortalecendo, vão pensando outras estratégias para a criação mesmo das crianças, né? O olhar como olham para a questão da saúde, para a questão da assistência aos serviços de saúde, como conseguem replicar isso em comunidade. Então, assim, não é nem indicando como doula, né? Ai, vai lá na doula, não é isso não. Mas assim, não, porque eu passei por isso assim, assado, e eu tive acesso a isso aqui, então vamos compartilhar, vamos replicar, vamos trocar.
multiplicar, né, tentar lutar para democratizar mais esse acesso. Eu acho que isso é uma coisa que me marca muito mais que qualquer experiência bem-sucedida, né, de partos felizes, de experiências positivas, mas ver que quando a gente consegue ajudar alguém a ter acesso, essa pessoa, essa família, ela vira potência também, sabe? E ela consegue tentar trazer outras. Eu acho que hoje eu estou muito otimista, acho que é o clima de final de ano, de férias. Eu estou com um olhar muito otimista, né? É desafiador pra caramba, é difícil pra caramba. Tem hora que só dá vontade da gente mesmo sentar e chorar. Eu conheço muitas doulas pretas que acessam essa parte da assistência ao parto através da doulagem e que mudam de caminho, né? Chegando na enfermagem, pensando na medicina, obstetrícia, enfim, porque tem essa identificação, porque tem esse potencial mesmo profissional, porque se descobrem nesse contato, mas no fundo também tem um pouco de uma motivação poxa, do lugar que a gente está, a gente pode fazer tão pouco, e a gente sabe tanta coisa, a gente estuda tanta coisa, né? Às vezes a gente olha para profissional assistindo parto e a gente fala assim, misericórdia, misericórdia, o que está acontecendo, né? É curso livre, tá? Nossa formação é curso livre. Eu nem fiquei 6, 7 anos na academia. Então, assim, como é que está prestando essa assistência? Então, isso move um pouco também a gente, em alguns momentos, para pensar outras estratégias, outros caminhos. Enfim, só para dizer que não é fácil, mas que eu continuo otimista, de verdade. Sobre a experiência, eu acho que o primeiro contato que eu tive com a questão do racismo obstétrico foi durante a minha formação, né, a minha graduação, num estágio de saúde coletiva numa UBS no Brás, com uma paciente estrangeira, que o médico estava dentro da sala com uma paciente e ele agiu com total desrespeito com ela. Ele fingia que estava entendendo o que ela falava, como se ela não entendesse o que ele falava. Ele explicava uma coisa para ela, e aí ele falava em português como se ela não estivesse na sala, totalmente as coisas contrárias que ele estava orientando. E fora os sinais que ele ficava fazendo, de como se a mulher não tivesse com odor agradável. Então, assim, foi extremamente desconfortável. E uma das coisas que me incomodou bastante foi a colega que estava comigo na sala, também, na sala de assistência, achar legal aquilo que ele estava fazendo, não conseguir identificar essas questões e reforçar aquilo, inclusive depois com comentários desnecessários. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me marcou, e mais para frente eu consegui encontrá-lo. Isso era no contexto do SUS, e eu encontrei com ele num hospital que eu trabalhava de saúde suplementar. E assim, a conduta dele era totalmente diferente da que ele trazia, ele apresentou com aquela paciente, por exemplo. Então, aí, até voltando uma das questões, né, essa questão do profissional, que às vezes ele é no sistema público, com uma paciente de alta vulnerabilidade, e o contexto depois é um outro totalmente diferente, por uma paciente que tem um poder aquisitivo diferente. Então, eu acho que com esse olhar, eu acho que a gente tem que trabalhar, não só tentando combater essas, não praticando, né, essas ações que a gente pontuou nessa conversa nossa, mas também que a gente possa saber identificar e combater nos nossos ambientes. O racismo obstétrico, ele é um marcador social, e ele é atravessado por várias questões, né, sejam elas no contexto econômico, político. São muitos atores para fazer essa mudança de contexto, de cenário, e que a gente tenha um olhar mais apurado, diferente, para a gente combater qualquer forma de opressão que tenha qualquer tipo de relação direta com adoecimento e morte de mulheres negras. Aí, agora também, que a gente não menciona também, a questão das mulheres indígenas, estrangeiras. Então, eu acho que é um processo que é bem difícil, principalmente num contexto
por exemplo, que eu estou atuando agora, que é o Hospital Universitário, que a cultura médica é bem forte, né? A questão do cuidado centrado na figura do profissional médico e não no protagonismo da mulher. Então, são várias as questões, várias as frentes que a gente pode atuar para tentar melhorar esses cenários e é uma luta constante, diária, de avanços e a gente retroage algumas vezes, né? Então, eu acho que é isso, ter esse olhar atento e a gente reforçando uma frase que é sempre bem marcada, que não basta ser racista, tem que ser antirracista, né? Não adianta a gente não praticar, porque a questão estrutural de que sabemos que o país é extremamente racista, porém, todavia, as pessoas não conseguem assumir-se racistas. O racismo está introjetado em nós e a gente precisa começar a colocar isso em debate mesmo e reconhecer e poder melhorar, ampliar e combater todas essas formas de opressão e de iniquidades que faz com que a gente não consiga enxergar uma mulher negra, preta, parda como igual ou semelhante, que tenha direitos iguais, né? E que tem que ter esse cuidado diferenciado, que o racismo, o obstétrico, ele acontece nesse encontro, né, do nosso cuidado de saúde com a paciente, seja profissional médico, enfermeiro, qualquer profissional que esteja nesse campo, e eu acho que todos são agentes para que essa mudança aconteça. Gente, sem palavras, né, para agradecer tudo que vocês compartilharam aqui, muitas dessas experiências que são tão íntimas, né, e profundas, a gente agradece muito que vocês tenham sentido, né, essa liberdade de compartilhar com a gente, foi muito enriquecedor, a gente está muito feliz de ter podido contar com a presença de pessoas tão maravilhosas para contar um pouquinho da experiência. Foi incrível, assim, a gente está fechando o ano com chave de ouro. A Lego agradece muito a presença de vocês, de coração. A gente sabe que esse final de ano também é bem corrido, né? Que a gente não tem tempo de respirar, não tem tempo para nada. Ainda mais, né, na área que vocês atuam, que também a gente acaba não tendo muito tempo, né? Chamou, tem que ir e acabou, mas a gente agradece muito, meninas, de verdade. Agradeço também a presença de vocês, meninas ligantes. Carla, quer falar? Pode falar. Oi, meninas. Eu só quero agradecer, de fato, né? Dizer que foi uma noite extremamente produtiva, que com certeza colaborou para a nossa conscientização racial. Acho que a gente pode fazer um paralelo de algumas coisas que a gente já vem discutindo, que é a violência contra a mulher. A gente consegue visualizar situações muito semelhantes, né? Quando a gente traz esse paralelo para violência obstétrica contra a mulher preta. Então, acho que a gente vem complementando aí a nossa formação e só quero agradecer, dizer que, com certeza, é algo que nos faz refletir e nos faz querer cada vez mais, né, mudar a realidade que a gente vive hoje. Então, acho que a Sofia falou muito bem, a gente fecha o nosso ano com chave de ouro e com muitas reflexões importantes que vão contribuir aí para o nosso crescimento enquanto pessoa, né, e primariamente e posteriormente como profissional. Então, meu muito obrigada, sintam-se abraçadas. É muito bom ter a sua parceria aqui também, né? É muito importante que você tenha também esse local de fala, né? Dentro da escola, dentro da Unifesp, além da parte assistencial. Então é isso. Um abraço a todas. Muito obrigada. Dani, pode falar e depois a Monique também já pode falar. Como a professora Carla já agradeceu, eu só reforço o agradecimento. Eu acho que rodas de conversas como essa servem de fato para a conscientização. Então, agradeço Natália, a Monique, a Elisiene, chegada do nosso coração. Então, eu acho que
muito importante, não só pela conscientização, mas de que aqui é um espaço de formação, né? A Lego é uma liga, né? É um espaço formativo, né? E como vocês até citaram num momento, né? Que na graduação vocês não tiveram essas oportunidades, eu reforço, eu também não tive esse tipo de oportunidade de ter esse tipo de diálogo, de ter esse tipo de discussão para reflexão da nossa prática, para mudança da nossa prática, e muitas das coisas do que almejamos para uma diferença na assistência, primeiro precisa iniciar na formação do profissional, seja ele qualquer, né? Então, esse momento aqui é muito precioso, porque são meninas que estão nesse processo formativo. A gente aprende junto também, né? Eu e a professora Carla, em especial, nós temos uma atuação mais na atenção básica, e de fato a gente vê muita disparidade, muita, né? A gente pega populações mais vulneráveis, né? Estamos inseridas em regiões mais vulneráveis, e a gente vê mesmo. Hoje eu estava no estágio com as alunas, e uma colega minha tinha feito a abertura de pré-natal dela há alguns meses, um tempo atrás. Ela está na metade da gestação, e quando fizeram essa professora, junto com os alunos, fez a consulta, era uma mulher preta, e que com o evoluir da gestação desenvolveu varizes muito significativas, importantes, em que a mulher não conseguia andar, não conseguia se locomover, e aí hoje ela caiu em consulta comigo, caiu assim, né? A consulta foi comigo. E aí eu tentei elaborar com ela, eu falei assim, mas quando você passou com o médico da equipe, né, não fizeram nenhum tipo de encaminhamento, né, para o vascular. Eu sei que durante a gestação a gente não vai ter muitos recursos além, né, soluções além do que usar uma meia compressiva, mas ao menos ela precisa ter um cuidado que seja longitudinal depois com essa criança nascer, planejar uma cirurgia, porque de fato realmente foi uma perna varicosa assim que eu nunca vi, de tão grande que eram os vasos. E aí a gente vê um descaso das consultas que foram, né? A gente vê isso muito grande, independente da questão racial, mas no cenário onde a gente, de alta vulnerabilidade, a gente vê também muita, né, os nossos colegas, né, fazem consultas muito a desejar, né? E quando a gente pega os prontuários, as mulheres são negligenciadas, e certamente a mulher negra mais ainda, né? Enfim, era só para trazer uma ilustração do que a gente acompanha no dia a dia. As alunas que estão no terceiro ano aqui são alunas que já passaram conosco, tanto na atenção hospitalar, quanto na atenção básica, com pré-natal, então elas já tiveram essa vivência. Enfim, acho que isso serve como reflexão, serve para a gente pensar, né? Serve para a gente refletir como trazer o protagonismo dessa mulher, fortalecer essa mulher dentro de um cenário público, onde de fato a gente não tem acesso a uma equipe escolhida pela mulher, mas sim aquela que está de plantão, né? Doula nem se fala, né? Porque um hospital público, enfim, é mais para só complementar um pouquinho. Foi muito bom escutar vocês falando. Eu vejo que a Natália tem um papel de grande importância. São poucas as mulheres de nível superior, com mestrado, com doutorado,
sendo docente em uma instituição pública, isso é fato, né? Eu fico pensando, eu sou egressa da USP, hoje eu sou docente da Unifesp, e aí quando a gente vai pensar nos nossos colegas docentes, quase, quase inexistem ali, né? Eu conheço duas que tem na nossa escola de enfermagem. Então, é algo que isso também serve para a nossa reflexão, né? Qual que é o acesso? Eu sei que a gente tem caminhado com políticas públicas né, as federais em especial, né, com cotas, para trazer, mas abrir, né, para alunos com questões mais sociais e cotas para a raça, e a gente vê uma diferença muito grande nos últimos anos na Universidade Federal de São Paulo. A formação se vocês olharem as fotos aqui, temos muitas meninas pardas, temos algumas negras, e isso já é algo diferenciado. Ainda estamos engatinhando, mas a gente precisa de um começo. E a gente não pode nunca negligenciar os pequenos passos, né? Um efeito borboleta. É mais para agradecer, já são mais de 8 horas, mas muito obrigada pela participação de vocês, pelo aceite do convite, pelas falas, muito obrigada. Monique, queria falar? É muito rapidinho, que eu sei que a gente já passou do nosso tempo. Só para deixar um outro questionamento, assim, uma outra reflexão. A gente falou muito do cuidado, né, dos protocolos, da nossa prática e tudo mais, mas só para trazer que, assim, quando a gente está falando dessa política de humanização, a gente está falando desse cuidado, digamos assim, mais concreto, né, mas a gente também está falando da valorização e de fortalecer a autonomia dos indivíduos, né, do público assistido. Então, assim, eu sou procurada, pelo menos aqui no Rio, por muitas, quem dera fazer muitas, por famílias pretas, por mulheres pretas, por muitas gestantes de religiões de matriz africana, e a gente tem uma questão muito grave nesse sentido, que é de pessoas e famílias que têm que deixar da porta do hospital para fora todas as suas crenças e valores, né? Crenças e valores que muitas das vezes poderiam ser respeitados, poderiam ser relevados, que não iam interferir na segurança do paciente, que não iam interferir, né, no cuidado, aumentar nenhum grau de contaminação, nada do tipo, né? Isso acontece também muito com famílias indígenas, por exemplo, né, que têm suas práticas, que têm seus costumes, e que poderiam ser acolhidas e respeitadas de forma que não precisassem deixar da assistência para fora toda a sua identidade, né? Então, assim, só para trazer, porque a gente fala tanto do nosso cuidado ali da mão na massa, mas o olhar, ele vai muito além disso também, né? Ele está falando desse olhar para a identidade, para a individualidade, do caso a caso, e isso também, para ser transformado, é muito desafiador. Eu esqueci de falar isso antes, desculpa. Obrigada, Monique. Meninas, mais uma vez eu agradeço muito a presença de vocês. As ligantes que ficaram aqui até o último segundo, a gente agradece muito também, né? Foi um ano desafiador, mas que a gente conseguiu vencer, mais um ano que está chegando ao fim. Graças a Deus, né? Agora a gente consegue falar graças a Deus, porque olha, foi difícil. Mas foi maravilhoso, como a Ju está pontuando. A gente queria agradecer de novo Elisiene, Monique e Natália por estarem aqui. As professoras também, Carla e Dani. As meninas da diretoria, as ligantes, vocês são maravilhosas e tenho certeza que o ano que vem vai ser melhor, né? Esperamos um amanhã sempre melhor. E é isso, meninas. Estamos liberadas, dispensadas. Aproveitem o recesso, né? As ligantes, Natália, Monique e Eli. Também não sei como vai ser para vocês,